Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, que o Espírito do Senhor nos auxilie nesse momento de culto, para que sejamos aqueles adoradores que adoram e cultuam ao Senhor de todo o coração. Nós queremos fazer algumas comunicações e pedimos, portanto, a atenção dos irmãos. A primeira delas é que nós estamos empenhados numa campanha para o levantamento de recursos para a restauração do nosso templo, né? Os irmãos podem perceber que o estado dele está bastante deteriorado e nós estamos precisando de proceder reformas, inicialmente uma reforma interna, porém antes desta reforma interna precisamos trabalhar na questão do telhado, que está bastante ruim, precisando de reparos, as calhas estão furadas e por isso toda essa umidade, todo esse problema de descascar as paredes do nosso templo. Portanto, nós pedimos aos irmãos que estejam orando por estas obras, não é? E que pedindo também ao Papai do Céu que trabalhe no coração de cada irmão para que nós tenhamos os recursos suficientes para esta obra. Uma outra comunicação precisamos fazer com muita tristeza é quanto ao falecimento do nosso irmão Admar Gripe. Os irmãos, talvez alguns não tomaram conhecimento, ele faleceu na última terça-feira e nós pedimos as orações da igreja em favor da dona Elza. Ela precisa muito do conforto, do consolo, da assistência do Senhor e também os filhos, noras, netos, sobrinhos, sobrinhas, enfim, toda a família, que eles sejam também alvo do cuidado do Senhor e por isso pedimos as orações dos irmãos. Também pedimos as orações para Raquel, que vai seguir para Belo Horizonte. Ela esteve lá esta semana, mas não foi possível fazer a cirurgia. Ela vai retornar e tudo está planejado para o dia 9 ou 10, portanto, semana que vem. Vamos interceder por ela, vamos lembrar também de continuar orando pelas pessoas enfermas. Nós vamos iniciar o nosso culto desta noite lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 134. A palavra do Senhor diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Que nós nos juntemos, não é? E no espírito deste salmo possamos bendizer ao Senhor durante esse momento de culto, mas não só durante esse momento, mas durante toda a nossa vida. Nós vamos cantar o hino de número 128 do nosso Inário Novo Cântico, que tem como título Comunhão Preciosa. Hoje, de maneira especial, nas vozes dos nossos irmãos presbítero Sebastião e Silvia Elaine. Como
Que Deus, irmãos, nos abençoe, que nós possamos realmente desfrutar dessa comunhão preciosa com o Senhor e também uns com os outros. Nós vamos ser conduzidos a Deus numa palavra de oração. Eu vou convidar a nossa irmã Silvia Elaine. Ela estará orando ao Senhor, estará falando com Deus, buscando a bênção e a direção do Senhor para o nosso culto desta noite. Curve aí a sua fronte, onde você está, e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecemos, Senhor Deus, pela semana que nós tivemos, pela Tua presença conosco, Senhor, nos momentos alegres, nos momentos difíceis, mas em todos os momentos nós sentimos o Teu amor e o Teu cuidado para conosco. Amém. E nós queremos Te louvar por isso, Pai, porque nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor dirige os nossos passos, e nós Te louvamos por isso. Amém. Te louvamos, meu Deus, pela existência dessa igreja, que mesmo não estando juntos agora, mas nós podemos estar reunidos louvando ao Senhor, mesmo distante, Senhor Deus, não estando dentro do templo, mas estamos na Tua presença e nós Te louvamos por isso. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada membro dessa igreja, pela vida dos nossos pastores, pela vida de suas famílias, e pedimos, Pai, que o Senhor continue a dirigi-los, a abençoá-los, que o Senhor continue a abençoar essa igreja, Senhor Deus. Pedimos também por todas as igrejas reunidas na nossa cidade, e que o Senhor possa estar abençoando a nossa cidade, o nosso município, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, mas sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Amém. E nós colocamos diante do Senhor a nossa cidade, os nossos dirigentes, o prefeito, o vice-prefeito, toda a liderança do nosso município. Sim. Senhor Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor continue conosco no decorrer desse culto, que o Senhor continue conosco no restante, durante essa semana, Pai, e que possamos vivê-la na Tua presença. Amém. Nós Te pedimos tudo isso agradecidos, na certeza de que o Senhor está conosco, nos ouvindo e nos atendendo segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Silvinha. Que seja assim conosco durante toda a nossa caminhada cristã. Nós vamos ser abençoados com o cântico que tem como título Espinhos, na voz do conjunto ou do grupo Logos. Vamos prestar atenção nessa mensagem cantada. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor.
Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer, e creio nisto também, basta minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. Para o nosso momento de intercessão, nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 141, versículos 1 e 2. Na sequência, nós vamos cantar o cântico Ao Orarmos Senhor, e eu vou convidar o reverendo Robson para, após o cântico, nos conduzir nesta oração de intercessão pela igreja, pelas famílias, interceder pelos irmãos enfermos, interceder junto ao trono da graça, para que o Senhor nos livre ou continue nos livrando desta pandemia ou da contaminação com este vírus. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Cantemos ao orarmos Senhor. Oremos. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos nos achegar à tua presença. Podemos recorrer ao trono da graça do Senhor para encontrar misericórdia, para encontrar dispensação da graça abençoadora do Senhor sobre as nossas vidas. Nós colocamos diante do Senhor a tua igreja. Pedimos que o Senhor abençoe os irmãos enlutados,
Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, que estão, ó Deus, em tratamento. Nós lembramos da irmã Bina, lembramos da irmã Lila, lembramos da irmã Raquel. Pedimos, ó Deus, as bênçãos e a paz do Senhor sobre estas tuas servas. Fica presente, ó Deus, em cada família da tua igreja, visitando, abençoando, curando, ó Deus, enfermidades, dando paz e harmonia em cada família. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue derramando bênçãos especiais sobre as famílias da igreja, sobre cada irmão, cada amigo que participa conosco mesmo à distância desse momento de culto e de adoração ao Senhor. Nós seremos agora abençoados com mais um hino do musical Experiência com Deus, e na sequência nós estaremos então lendo a palavra do Senhor para a nossa reflexão. Vamos ouvir este cântico como uma preparação para a mensagem do Senhor. Muitas vezes, um exemplo vivo vale mais que 1000 palavras. Nas Olimpíadas de 92 em Barcelona, os espectadores viram um exemplo vivo de amor de Deus pelos seus filhos. Naquele ano, Derek Redmond, da Grã-Bretanha, estava para alcançar o sonho de toda a sua vida, ganhando a medalha de ouro na corrida dos 400 metros. Quando foi dado o tiro de largada para as semifinais, Derek sabia, sem dúvida alguma, que era a corrida de sua vida. Mas então, tragicamente, um estiramento na perna direita o jogou desajeitadamente com o rosto no chão, na parte mais difícil da corrida. Movido por uma enorme força de vontade, ele se esforçou para ficar de pé e se arrastou desesperadamente em direção à linha de chegada. De repente, um homem grande de camiseta pulou das arquibancadas, furando a segurança, e alcançou o corredor ferido. Jim Redmond passou os braços ao redor do seu filho. "Filho, você não precisa fazer isso", ele disse. "Sim, pai, eu preciso", Derek respondeu. "Muito bem, então, vamos terminar a corrida juntos", disse o pai. E foi isso que eles fizeram. E assim, chegaram ao final enquanto a multidão se ajuntava, chorando e dando bravo. Derek Redmond não ganhou a medalha de ouro naquele dia, mas ele terminou a corrida com a certeza de ter um pai que o amava muito para ficar nas arquibancadas ao longe vendo-o sofrer. Um pai que furaria qualquer segurança para fazer parte de sua corrida. Este é o tipo de Pai Celeste que temos. Um Pai que nos ama demais para ficar lá do céu, assistindo-nos falhar e cair. Um Pai que quer fazer parte de nossa
nossa corrida, correndo ao nosso lado, em cada passo da jornada, até que cheguemos seguros ao nosso lar. Quando eu caio, me restauras. Quando eu falho, eu provo o teu perdão. Quando a corrida da vida é pesada, tuas mãos me amparam, eu venci. Leiamos, irmãos, o texto que está no livro dos Salmos, o de número 130. Esse texto diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti,
porque reconhecemos, ó Deus, as nossas fraquezas, as nossas limitações, e suplicamos, portanto, ó Deus, o auxílio do Teu Espírito, para que sejamos capazes de comunicar a Tua palavra à Tua igreja nesta hora. Fale conosco e fale também por nosso intermédio, para abençoar o Teu povo, abençoar a Tua igreja. Fale conosco, ó Deus, conforme a Tua vontade soberana. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 130 é um clamor por socorro. O salmista está no mais profundo abismo da angústia e dali ele faz ouvir a sua voz. Queremos destacar desse texto, ou deste cântico de romagem, alguns pontos para a nossa reflexão. Primeiro, uma realidade dramática. Vejam que o Salmo começa dizendo assim: das profundezas, clamo a Ti. O salmista faz referência a um abismo profundo. Não é? Ele caiu ou ele foi lançado numa cova existencial. Não tem mais como descer. Já chegou às regiões mais assombrosas de sua dor e do seu desespero. Não vislumbra qualquer saída. Está no mais profundo abismo e mergulhado nas profundezas da sua angústia. Segundo, um clamor aflito. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. O sofrimento nos matricula na escola da oração, diz o reverendo Hernandes, e nós concordamos plenamente. Quando estamos aflitos, nós gritamos por socorro. Foi isso que o salmista fez. Das profundezas clamou às alturas. Em sua fraqueza gritou pelo onipotente Deus, por aquele que pode socorrer. Tendo gritado ao redor e não encontrado nenhum socorro, roga agora ao Senhor para ouvir sua voz e ter os seus ouvidos inclinados às suas súplicas. Oh, como é maravilhoso podermos ter e crer e confiar em um Deus a quem podemos clamar, em quem podemos encontrar socorro, presente nas horas de tribulações. Como é urgente, irmãos, a causa daqueles que estão na mais profunda agonia. É urgente a necessidade de clamar. Terceiro, uma constatação errada. Vejam, se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Por que esta é uma constatação errada? Porque apesar de todas as nossas iniquidades, se nós clamarmos ao Senhor, teremos da parte dele o socorro, não é? Mas a dramática realidade vivida pelo salmista era decorrente das suas iniquidades. Nada nos faz sofrer mais do que o pecado. O pecado é o maior atormentador dos homens.
é o pecado que causa a maior dor, o maior tormento no ser humano. O maior pecado, ou o pecado é o maior mal. Por quê? Porque o pecado nos priva do maior bem, que é a presença do Senhor. Isaías diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Não é? Então, o pecado é o maior mal porque nos priva do maior bem, que é a comunhão do Senhor. O salmista não vislumbrava qualquer saída. Ele está no mais profundo abismo e mergulhado nas profundezas da sua angústia. O salmista clama, depois de fazer uma constatação, ele prossegue clamando. O pecado, irmãos, ele é um mal grandioso. Ele é um enganador, ele é um embusteiro. Não é? Essa palavra é muito comum no vocabulário do reverendo Hernandes, não é? Por quê? Porque o pecado promete prazer e gera sofrimento, promete liberdade e leva à escravidão, promete vida e gera a morte. O pecado é pior do que a doença, é mais desastroso do que a própria morte. O pecado separa o homem de Deus no tempo presente e na eternidade. O pecado sempre levará o pecador mais longe do que ele planejava ir. O pecado prende o pecador por mais tempo do que ele gostaria. O pecado cobrará do pecador um preço mais alto do que ele gostaria de pagar. Os irmãos já imaginaram se Deus cobrasse de nós por todos os nossos pecados, se Ele cobrasse, os nossos pecados ou as nossas iniquidades? É certo que não teríamos como pagar, é certo que seríamos eternos devedores. Mas há um quarto aspecto, ou um quarto ponto que quero considerar, e este é o perdão restaurador. Um perdão restaurador. Contigo está o perdão, para que te temam, diz o texto. Em vez de Deus cobrar nossa dívida, Ele a colocou na conta de Jesus e nos perdoa através do sacrifício de Cristo. Em vez de nos condenar pelas nossas iniquidades, Ele as cancela quando cremos em Cristo e na obra que Ele realizou na cruz e o aceitamos como nosso Salvador. Então, quando nós cremos na obra que Cristo realizou na cruz e o aceitamos como nosso Salvador, Deus lança ou retira de sobre nós o nosso fardo e o lança sobre Jesus. Por quê? Porque com Deus está o perdão. Mas é interessante e precisamos lembrar que com Deus está o perdão, Deus perdoa, mas isso não pode nos levar a abusarmos da graça de Deus. Ele nos perdoa para que o temamos mais e mais, para que tenhamos um coração grato, e não para que, confiados no seu perdão, continuemos na prática do pecado. Agora preste atenção, o perdão de Deus deve produzir em nós amor, gratidão, reverência, temor e obediência. Grave isto no seu coração. Se nada mais ficar desta meditação, que fique gravado no seu coração esta palavra: o perdão de Deus deve produzir em nós amor, gratidão,
reverência, temor e obediência. Quinto ponto, um desejo profundo. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aqueles que são perdoados por Deus e são tirados ou sacados do abismo, arrancados das profundezas do pecado, não só temem a Deus, mas anseiam por Ele e esperam na sua palavra. Todos quantos foram sacados do abismo, das profundezas do pecado, deveriam viver no temor do Senhor e ansiando e esperando, confiando nele e aguardando a sua volta e vivendo de acordo com a sua palavra. Aquele que viveu ou vive afastado de Deus é lançado no fundo do poço por causa de suas iniquidades. Mas uma vez perdoado, deve desejar e ansiar por desfrutar da presença e da intimidade de Deus, e por isso ele anseia por ele mais do que os guardas desejam e esperam pelo romper da manhã para saírem do seu trabalho, do seu turno de trabalho e voltarem ao aconchego do lar, onde desfrutarão do seu descanso reparador. Sexto ponto, um conselho sábio. Um conselho sábio. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Aquele que recebe o perdão de Deus e é restaurado, recebe também a restauração da sua vida, não fecha e não pode fechar os seus lábios, mas o seu coração deve ser inundado de um desejo de repartir com outros os atos de misericórdia ou da misericórdia de Deus que o alcançaram e anunciar sem detença a grandiosa redenção oferecida pelo Senhor. Aquele que foi perdoado, aquele que recebeu o perdão, aquele que foi restaurado, aquele que foi sacado do fundo do poço, do mais profundo abismo, ele sai destas profundezas para ser um semeador da esperança. Fomos chamados por Deus, alcançados pela graça, não apenas para desfrutarmos destas bênçãos, mas para servirmos ao Senhor e o servirmos com alegria. O sétimo ponto da nossa reflexão diz respeito a uma verdade consoladora. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O povo de Deus só é resgatado, só é tirado, sacado das profundezas do abismo, só é redimido das suas iniquidades e dos seus pecados, porque o Senhor age nesse sentido. Porque o Senhor redime, porque o Senhor salva, porque o Senhor resgata. Irmãos, o Senhor quem nos redime, não apenas de algumas iniquidades, mas de todas as nossas iniquidades. É o Senhor que nos dá pleno e completo perdão. Pleno e completo perdão. É o Senhor que, com a sua infinita graça, nos alcança.
Nós não somos redimidos, nós não somos tirados do abismo, nós não somos sacados das profundezas do pecado por nós mesmos, pelas nossas virtudes ou pelas nossas boas obras. Não. É pela graça que nós somos salvos mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. É tão somente pela graça e pela misericórdia do Senhor. É Ele quem nos dá pleno e completo perdão. É nele que alcançamos copiosa redenção. Portanto, prostremos-nos sempre diante do Senhor para agradecê-lo por esta verdade consoladora que é o resgate, o perdão através da obra e tão somente através da obra do Senhor. Peçamos sabedoria para que observemos o seu conselho sábio de esperar nele, porque nele há misericórdia. Que haja em nosso coração um desejo profundo, né, de buscar e viver na comunhão do Senhor. Que alcancemos da parte de Deus um perdão restaurador, que nos restaure a plena comunhão do Senhor. Que constatemos a cada dia que, por mais santos que porventura sejamos, nós cometemos pecados, iniquidades, e os nossos pecados e as nossas iniquidades nos levam a perder a comunhão do Senhor. Que nós possamos estar sempre clamando ao Senhor, buscando o Senhor, suplicando por sua graça e misericórdia para conosco, e que nós tenhamos consciência de que o pecado nos leva ao mais profundo abismo e que nós de lá precisamos sair, e só conseguimos sair e ser resgatados pelo Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele continue falando aos nossos corações. Nós vamos ouvir e cantar com o presbítero Sebastião e a Silvia Elaine o hino de número 93, Firmeza na Fé, e na sequência nós estaremos orando, impetrando a bênção e concluindo o nosso culto desta noite, desejando a todos os irmãos as mais ricas e abundantes bênçãos do Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
com a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oremos. Ó Pai, nós te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos concedeu, agradecemos pela vida, agradecemos pela saúde, agradecemos pela comunhão que podemos desfrutar com o Senhor, resultado, ó Deus, da nossa fé em Cristo e na obra que Ele realizou. Nós te louvamos por esse momento de culto e agora, quando estamos finalizando, pedimos que o Senhor continue derramando bênçãos especiais na vida da tua igreja e de cada um dos teus filhos e filhas que dela fazem parte. Que o Senhor nos conceda uma semana de bênçãos, com oportunidades para servir ao Senhor e para vivermos de conformidade com a tua palavra e de maneira agradável diante de ti. Mais uma vez suplicamos, ó Deus, a tua bênção de modo especial para nossa irmã Raquel, que vai para Belo Horizonte para passar por esta cirurgia. Te agradecemos pela cirurgia da nossa irmã Lila e pedimos que a mão do Senhor continue estendida sobre a tua serva para restabelecê-la completamente. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a companhia constante do Espírito Santo estejam convosco e com toda a família da fé espalhada pela face da terra desde agora e pelos séculos dos séculos. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar.